A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também a CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, tá bom? Toda segunda-feira tem vídeos novos da lição dos adultos, toda terça-feira a lição dos jovens, toda quarta-feira a lição dos juvenis, toda quinta-feira a lição dos adolescentes e toda sexta-feira um pouco de folga, né? Eu preciso descansar também um pouquinho, viu? Então fique à vontade, também sou autor deste livro, olha, deixa eu dar um pouquinho mais de destaque. Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa ter acesso assim comprar este livro. Custa apenas R$20 e R$30 eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá bom? R$30 com frete grátis eu mando para qualquer lugar do Brasil. E também vou deixar vários links de playlist da nossa escola dominical de adultos, jovens, adolescentes, juvenis, tá bom? Para que você possa ter acesso, e também o link da playlist do curso de escatologia que eu fiz. Gente, são vários vídeos falando de todo o tema, toda a temática de escatologia. Fique à vontade para compartilhar, para se inscrever, fique à vontade. E agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa lição dos jovens. Estamos hoje com a lição dos jovens. Estamos aqui na nossa 8ª lição, que vai trazer por título o 5º sinal: Jesus anda sobre o mar. Eu já disse a vocês que é exatamente essa a intenção aqui da nossa introdução. O livro de João, o propósito do livro de João é mostrar a divindade de Cristo. Por isso que em João existem cerca de 7 sinais ou 7 grandes milagres realizados por Jesus. Milagre estes para comprovar que aquele Jesus, que aquele Cristo que estava entre eles, ele era o Messias prometido, e não somente o Messias, mas ele era o próprio Filho de Deus. Porque muitos estavam esperando o Messias que fosse humano, totalmente humano, né? E assim por diante. Mas Cristo, ele é o Messias, mas ele é também o Filho de Deus. Ele é propriamente Deus. Amém? Então o livro de João vem trazer esse propósito, para revelar a divindade de Jesus. E estes sinais, esses milagres, como nós estamos aqui agora estudando, o 5º sinal é com este propósito: Cristo é divino, Cristo é Deus. E para que isso? Para que os judeus pudessem reconhecer o Jesus como Messias, como o próprio Deus. E isso era muito difícil para os judeus, porque os judeus só acreditavam que existia somente Deus, somente o Deus Pai, e não existia mais ninguém, mais nada poderia ser chamado de Deus. Por isso também a rejeição de Jesus como Deus. Por isso que Cristo sempre realizava grandes milagres, porque isso demonstrava a sua divindade, a sua deidade. E este 5º sinal daqui é um dos milagres mais fantásticos existentes. Porque é algo, irmãos, praticamente impossível de estar acontecendo. Uma pessoa andar sobre o mar em tempestade, e ainda fez com que Pedro andasse. Nós citamos muito que Cristo andou sobre o mar, mas melhor do que isso ainda foi o próprio Pedro andar também sobre o mar através do poder de Cristo Jesus. Mas vamos lá. O mar se levantou. Vejamos, vamos ver a questão histórica, o embasamento histórico, né? A circunstância qual envolvia esse milagre. Jesus tinha acabado de realizar o 4º milagre, o 4º sinal, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você for analisar, esse grande milagre para os judeus é importantíssimo, porque nada é mais importante para os judeus do que o pão, o alimento. Nada é mais importante do que o pão e o alimento. Então, quando Jesus faz a multiplicação desse grande milagre, com cerca de mais de 15, 20 mil pessoas participaram, contando com crianças e mulheres, tá bom? Contando com crianças e mulheres e os homens, lógico. Com isso, foi um grande milagre. E ao alçar esse milagre, por certo, a multidão que estava ali clamava por Jesus, destacava o nome de Jesus. Muitos talvez queriam até alçar Jesus como fosse o novo rei de Israel. E veja só, essa situação de querer alçar Jesus como rei, para quem estava do lado de Jesus será ótimo. Judas, por exemplo, que estava ali com Jesus, Judas poderia ser alçado como tesoureiro do rei de Israel, do reino de Israel. Pedro, quem sabe Pedro poderia ser alçado como o primeiro-ministro de Israel. Então, se você for ver, os discípulos, depois desse milagre da multiplicação dos pães, e o povo querendo alçar Jesus, esse desejo, essa vontade poderia entrar no coração dos discípulos e começar agora a ver Jesus realmente como seu rei, ou começar a proclamar Jesus como rei de Israel. Então era muito preocupante, tanto que o próprio Jesus pega, e Pedro e o Mateus e Marcos vai destacar que Jesus obriga
Jesus força, Jesus intensifica, Jesus pede, Jesus faz um pouco mais, força mais um pouquinho para que os discípulos pudessem entrar no barco e eles pudessem seguir adiante. Porque a tentação seria grande de ossar Jesus como Messias. Aí Jesus pega com a sua sabedoria, já manda logo embora, já intercede para que eles possam ir embora, atravessar para a margem, para o outro lado, para que assim eles não pudessem colocar no seu coração esse desejo de ter Jesus como seu Messias. Aí os discípulos vão agora atravessar o mar e agora Jesus tira um momento de oração. Veja só que interessante. Jesus manda que os discípulos vão adiante e de repente Jesus pega agora e vai orar. Olha só como interessante, né? E Jesus agora, percebendo toda a situação, se afasta e vai para o momento de oração. Nesse momento, muitas pessoas, talvez eu e você, ficaríamos no meio do povo para que nós pudéssemos receber aplausos. Talvez eu e você ficaríamos no meio da multidão para que nós pudéssemos ter o nosso nome gritado. Mas Jesus nos deixa bastante ensinamento. Quantas pessoas quiserem gritar o nosso nome, nós precisamos ter muita sabedoria e sairmos, para que toda a glória fique sempre no nome de Deus e não nas nossas próprias vidas. Aqui o comentarista botou no ponto 1 a cronologia dos fatos, já mencionei um pouquinho, que seria a travessia do mar de Tiberíades. A travessia demorava quando os discípulos começam a caminhar, começam a navegar, eles andavam aproximadamente entre 4,5 a 5,4 quilômetros, já tinha sido caminhado entre os discípulos. O discípulo já está praticamente já no beira do caminho. E esse mar do Tiberíades, né? Quando Jesus encontra os seus discípulos, é algo de nós bastante destacar, que a sua extensão demora cerca de 20 quilômetros. 20 quilômetros é a sua extensão. Ele já tinha dado então um quarto desse período, cerca de 5 quilômetros, vamos colocar assim. E com isso, esse mar também, a sua altura é de cerca de 210 metros de profundidade. Então 20 metros de comprimento, com 210 metros de largura, os discípulos já tinham caminhado cerca de 5 quilômetros, um quarto do seu percurso. Mas dentro desse momento lá agora, em que os discípulos lá estavam, existia uma certa dificuldade também, e lá o mar começa a ficar revolto. O vento começa a passar de um lado para o outro, e essa tempestade, esse vento, vem exatamente para tentar para impedir a passagem, para que as pessoas não pudessem assim caminhar. Era muito normal os ventos chegarem lá do mar. E esse vento começa agora a vir dentro do barco, também onde estavam os seus discípulos, e começa a levantar uma grande tempestade. Se fosse eu que estivesse lá, meu coração estaria bastante medroso, viu? Eu não sou muito do mar, sei bem que os discípulos tinham experiência com isso, mas mesmo com experiência, sabia que era um grande risco. Os discípulos naquele momento estavam correndo um risco de grande vida. Os discípulos estavam correndo um risco de vida. A morte estava iminente, porque de acordo com a tempestade, e 210 metros era muito profundo, cerca de 5 quilômetros distante da margem do mar. Então dificilmente eles conseguiriam se salvar se não fosse um ato milagroso de Cristo, se Jesus não realizasse um milagre. Com isso, o mar começa a ficar revolto, a tempestade começa a se levantar, os discípulos começam a ficar com medo, começam a ficar atônicos, porque não sabiam o que fazer, porque nada poderia ser feito por causa da grande tempestade que estava vindo sobre eles. E diante dessa circunstância que os discípulos estavam, de repente eles observam vindo tipo um vulto, né? Vamos lá, à noite. Isso aqui era por volta de umas 3 horas da manhã. Era por volta de umas 3 horas da manhã, quando Jesus vai ter com os seus discípulos. Então, se você for analisar, Jesus andou sobre as águas aproximadamente 5 quilômetros. Olha que coisa interessante. Jesus aproximadamente andou sobre as águas cerca de 5 quilômetros. Uma andada boa também, viu? Então vejamos. E quando a batalha desse revolto, Jesus agora aparece aos seus discípulos. Mas os discípulos começam a ficar com medo, porque pensa ser um fantasma, pensa ser um espírito, tá bom? Pensa ser um espírito. Quem não pensaria, pelo amor de Deus? Quem imaginaria que estaria vendo um homem andando sobre as águas? Quem teria esse entendimento? E ainda por causa até da distância, da noite, né? Da questão do vento, tudo isso, a tempestade em grande alto mar, ninguém conseguiria enxergar as coisas. Mas Jesus vai até os seus discípulos. Quando agora começa a pensar que é um fantasma, começa a ficar agora com medo, Jesus já brada logo e diz logo, sou eu. Olha, Jesus brada e diz, sou eu. É interessante você observar que essa palavra sou eu nos lembra muito bem a questão da mesma palavra dita por Deus a Moisés. Quando Moisés disse, Senhor, quando o povo perguntar quem é que está tirando o povo do Egito, eu vou dizer que é quem. Aí Deus respondeu a Moisés, diga que quem está tirando o povo, eu sou. É o eu sou. A mesma coisa. Essa palavra de eu sou, aleluia, sou eu, nos remete a essa palavra eu sou, que remete exatamente ao nome próprio de Deus.
Então, naquele momento ali, o próprio Jesus está se revelando aos seus discípulos como Deus, como eu sou. Olha, se revela como eu sou para que os discípulos possam cada vez mais acreditar nisso. Mas você sabia que lá dentro do barco existe um homem chamado Pedro, e Pedro é Pedro, viu? Pedro, só o sangue de Jesus. Pedro agora com medo e duvidoso, ele começa, mas se for o Senhor, mande também que eu vá e ande sobre as águas. Olha só que situação. Pedro poderia dizer, então corre logo, Jesus, ou pedir logo para acalmar as tempestades. Não era mais fácil? Não. Olha só que Pedro pede, se for o Senhor, que eu vá ter contigo. Pedro poderia pedir o quê? Se é tu mesmo, Jesus, acalma logo essa tempestade, logo termina logo essa tempestade. Não, ele pede para que vá ter com Jesus e andando sobre as águas. E adivinha o que acontece? Jesus realiza milagre. Jesus realiza o pedido de Pedro. Mesmo em situações adversas, e mesmo às vezes pedidos que parecem ser controversos, mesmo às vezes orações que parecem ser difíceis de ser atendidas, mesmo assim Deus também ele ouve a nossa oração e ainda nos atende. Isso que é amor, isso que é a sua infinita graça. E Jesus permite que Pedro vá até ele. E Pedro agora desce do barco e começa a andar sobre as águas. Nadar, Pedro saberia nadar muito bem. Mergulhar, Pedro saberia mergulhar muito bem. Mas o ato de Pedro andar sobre a água é um ato milagroso. É um ato de milagre. Miraculoso, né? É um grande milagre realizado. Vou deixar assim, tá bom? E depois você deixa aí a resposta. Não vou nem cortar esse áudio daqui, não. Então, o ato de Pedro andar é um ato de milagre. É um ato, irmãos, que foi o próprio Cristo que permitiu que Pedro andasse sobre as águas. Em outras palavras, Jesus nos permite andarmos por lugares que nós não poderíamos andar. Jesus nos permite a ir em lugares que nós não poderíamos ir. Jesus realiza milagres e através desse milagre nós somos beneficiados. Nós somos beneficiados através de Cristo. E assim Pedro consegue caminhar. Mas no meio do percurso, Pedro agora começa a ter medo. Pedro agora começa a desacreditar que ele chegará até Jesus. E por causa do medo de Pedro, por causa da falta de confiança de Pedro, Pedro agora começa a afundar por causa do seu medo. Então eu já aprendo com isso que o medo nos impede de progredirmos. O medo nos impede de crescermos. O medo nos impede de vermos os milagres de Deus. Então todas as vezes que nós desacreditarmos que faltar fé, porque esse medo daí muitas vezes é símbolo da falta de fé. Porque o que Pedro precisava dali é acreditar que Jesus ia conservar a vida dele. Mas Pedro fica com medo e acaba agora começando a descer sobre as águas, vindo perto da sua morte. Mas Jesus, como ele é misericordioso, estende sua mão, levanta Pedro, tira Pedro dessa situação, acalma a tempestade e traz bonança para o barco. Mostrando ali o grande milagre de Cristo, que Jesus Cristo de Nazaré, ele tem todo o poder. E mostra mais uma vez aos seus discípulos que ele é o próprio Deus, que ele tem autoridade sobre as águas, que ele consegue realizar milagres estes, que só quem poderia realizar era o próprio Deus. E é necessário você observar que os próprios discípulos aqui estavam sob a direção de Cristo. Quem pediu que os discípulos entrassem no barco e entrassem no mar foi o próprio Jesus. Então os discípulos estavam segundo a vontade de Deus, então eles obedeceram à vontade de Deus. Esse aqui o comentarista vai tratar no terceiro ponto, treinando os discípulos apóstolos, treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus, eles obedeceram, compreender e obedecer. Então se você for ver, os discípulos obedeceram toda a fala de Jesus, fizeram segundo a vontade de Deus. O comentarista daqui, ele traz agora um contraponto com relação a Saul, que Saul preferiu desobedecer a Deus e com isso foi rejeitado pelo Senhor. E traz também a questão de Abraão, que preferiu obedecer. Então vamos ver, Saul tem a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas prefere desobedecer. E a desobediência de Saul traz consequências para a sua vida, para o seu reinado e para a sua família. Consequências essas do próprio Deus, porque ficou contra a vontade do Senhor. Já Abraão preferiu obedecer e teve os benefícios, teve as bênçãos de Deus acompanhado. Então com isso eu já aprendo o seguinte: todas as vezes que eu desobedeço, eu estarei sofrendo as consequências dessa minha desobediência. Todas as vezes que eu obedeço, eu estarei as recompensas por estar fazendo a vontade de Deus. Aí eu pergunto a você, é melhor obedecer ou desobedecer? Você vai dizer, melhor obedecer. E você? E eu? Eu estou obedecendo a Deus ou estou desobedecendo?
fica o critério, obedeça a Deus e receba as bênçãos do Senhor. Porque muitas das vezes obedecer a Deus nos remete a ter fé, a nós acreditarmos na pessoa bendita de Deus. Nós precisamos acreditar, entregar a nossa vida a Cristo, entregar os caminhos do Senhor, colocar tudo na mão dele, porque Deus fará o que for melhor para as nossas vidas. E com esse milagre que Jesus realiza, esse milagre que Jesus realiza, esse sinal que Jesus realiza, ele mostra para os seus discípulos, que só quem teve conhecimento disso foram os seus discípulos. Ele mostra para os seus discípulos que eles estão do lado do próprio Deus e eles não precisam temer nada, mesmo que venha adversidade. E observe, eles passaram por um grande milagre que foi multiplicação dos pães. Depois dos milagres, ele passa por uma grande provação, que foi a questão do levantar da grande tempestade que se levantou. Então, mesmo na vontade do Senhor, mesmo depois de um grande milagre, pode vir uma grande prova para testar a nossa fé em Cristo Jesus, mas que nós possamos continuar firmes e constantes, simples e abundantes na obra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário, tá bom? Eu acho que só aquele erro ali já vale a pena você se inscrever no meu canal, viu? Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.